Boa tarde. Neste vídeo irei falar um pouco de Moçambique, este país belo com uma extensão territorial de aproximadamente 800.000 km², localizado no Oceano Índico, na parte do Oceano Índico, e tem como os principais países fronteiriços a norte, Tanzânia, sul, África do Sul, a oeste, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, a oeste, Oceano Índico. Um país deveras com tamanho considerável, comparando com o Brasil. Moçambique é um país muito, mas muito pequeno até alguns estados, mas para nós aqui, Moçambique possui uma extensão significante e aceitável. Em comparação com alguns países da Europa, Moçambique possui uma extensão territorial deveras boa. Mas não é disso que eu quero falar um pouco da política moçambicana. Moçambique foi descoberto pelos portugueses sensivelmente aproximadamente a 1498. Moçambique em 1498, Brasil em 1500, diferença de 2 anos. Os portugueses viram se instalar em Moçambique em 1498 e saíram daqui, foram expulsos daqui em 1975. Isso quer dizer que os portugueses colonizaram Moçambique por aproximadamente 500 anos. Se o cálculo não me foge, ficaram aqui 477 anos a explorar Moçambique, a tirar daqui do bom e do melhor, a nos enganaram com miçangas, capulanas e coisas assim sem tanto interesse. Mas a história não fica por aqui. Moçambique ficou independente em 1975. Os portugueses foram embora, agora seríamos nós mesmos a cuidarmos da nossa economia, a cuidarmos da nossa política, a cuidarmos do nosso país. Mas não foi assim como se esperava. Depois da independência de Moçambique, em 75, anos depois, tivemos o início de uma guerra civil envolvendo a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. O país, aliás, o partido que lutou e derrotou o colono português e agora estava no governo do país contra a Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, partido recém-formado. Até no tempo não era partido, era uma guerrilha que estava aí para lutar para a democratização do país. Tivemos uma guerra civil que durou 16 anos. Uma guerra muito sangrenta, muito violenta. A guerra com os portugueses foi uma guerra de 10 anos. A guerra com a Renamo, uma guerra interna, demorou mais que a guerra contra o estrangeiro e foi mais sangrenta, muito mais violenta. Mas é história. Moçambique alcançou a independência, mas independência não, alcançou a democracia, isso em 92, mas depois da libertação de Moçambique pela Frelimo, Moçambique passou a ter grande e forte influência da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo este bloco tinha como sua ideologia fundamental o marxismo na sua variante leninista. E naquele tempo existiam somente 2 blocos de poder, 2 blocos de influência, que eram o comunismo de um lado e o capitalismo liderado pelos Estados Unidos do outro lado. Como também a história, Moçambique aderiu à parte marxista, com o Frelimo nutrindo muito, alimentando-se muito dos ideais marxistas. Democratizou-se, alcançamos a democracia, multipartidarismo, e palmas para lá, Moçambique, o país iria andar. Nada. O país ainda continua a ser liderado para Frelimo sem nenhum problema. Era o partido governo deste até hoje. Depois, o que aconteceu? De lá, democracia, eleições livres, justas, transparentes, em teoria. Começamos a ter eleições por aí, votos para cá, votos para lá. Eram sempre reclamações de fraudes aqui, fraudes para ali. Tentar reestruturar o Sistema Nacional de Eleições,
eu recebia a estruturação, mas o problema central penso que eu nunca era tocado e por aí os problemas ainda continuavam. Mas existia um porém, a Renamo ainda tinha armas. E depois das eleições havia uma certa, quando havia insatisfação da parte da Renamo, aquela insatisfação levava a uma revolta armada. Eles entravam nas ruas, principalmente na estrada nacional número 1, a estrada que liga todo o país. Eles entravam lá e criavam um assunto mesmo com o governo. E era uma reivindicação que de certa forma metia medo ao governo, porque estava a ir confrontar um partido que tinha armas. A Frelimo também tem armas, porque a Frelimo enraizou-se, tomou o poder para si. Tomou o poder não, tomou o governo, o Estado para si. Parasita o Estado, então todas as decisões, tudo que acontece no Estado, no governo, acontece por ordens de membros sêniores da Frelimo. Não como se fosse somente membros, chefes apartidários ou de outros partidos, nada. São uma das precondições para a tomada de poder no governo, você tem que ser partidário. Aqui em Moçambique, que creio que muitas partes do mundo democrático não é assim, mas aqui em Moçambique é assim. Por causa disto, dos líderes, dos chefes, terem que nutrir a parte partidária frelimista, isso não traz nenhuma transparência para o sistema. Por causa do quê? Porque quem está à frente tem que obedecer ordens de quem lhe pôs lá. Por aí, como todos nós já sabemos, você está ali para obedecer quem te pôs, não para você fazer o que é correto, o que é justo, o que abrir as coisas de forma transparente para todo mundo ver. Não é isso que acontece. Eleições para lá, eleições para cá. Renamo acabou entregando armas. Se é na teoria, se é na prática, não sei. Só sei que acabou entregando as armas. Depois de lá, viemos para este ano 2023, onde viemos a ter as primeiras eleições municipais ou autárquicas, com o principal partido da oposição sem armas. Fomos às urnas aqui em Moçambique, e das 64 a 65 autarquias que estavam no processo, Frelimo, partido no poder, venceu todas, com exceção de uma autarquia, que é a autarquia da cidade da Beira, a segunda cidade mais grande de Moçambique, que está sob o égide de um outro partido do MDM. Então, o que acontece daí? A Renamo acha-se injustiçada. Recursos daqui, recursos dali, o processo corre nos tribunais, no Conselho Constitucional, e dia a dia é notório para todos, seja do partido Frelimo, seja do partido Renamo, seja daqueles que não têm partido, seja da sociedade civil, todos unânimes veem que as eleições que aconteceram em Moçambique foram uma autêntica fraude. Foi uma roubalheira sem limites. E próximo ano teremos as eleições gerais, onde iremos escolher o presidente da República. As eleições gerais por normas, são nacionais, mas têm tido pouca aderência, com o presidente da República de Moçambique tendo sido votado com uma representação de votos abaixo de 50%, o que mostra que não é tão participativo assim como as eleições municipais. E isso demonstra que o país está a ser governado por um regime que não quer mudanças, não quer transparência, ninguém quer deixar o poder em teoria, mas não deixa as coisas claras. E roubalheira acima de roubalheira, mandar o país, ainda que não tenha legitimidade, porque se vê agora nas ruas, nos mídias, na televisão, nas redes sociais, é que o partido está a perder ligação com o povo de uma forma muito rápida. No conjunto de acontecimentos, desde a dívida oculta a Moçambique, por aí 2013 a 2014, acabou adquirindo uma dívida, um endividamento com os bancos europeus, concretamente russos,
VTB, um banco russo e outros bancos ingleses, o nome não me vem agora, o endividamento de aproximadamente 2,2 bilhões de dólares. 2,2 bilhões de dólares não é nada para um país como o Brasil, não é nada para um país como a África do Sul, mas para Moçambique, que possui um produto interno bruto muito baixo, nível de desenvolvimento, IDH muito baixo, nível de desenvolvimento também muito baixo, 2,2 bilhões é muita coisa. De tal forma que, depois de criar-se esse endividamento, eu me lembro que a economia moçambicana foi de água abaixo. As coisas começaram a subir, preço, começamos a ter uma inflação injustificável, de dar medo. Toda esta transformação econômica deve-se por causa dos 2 bilhões de dólares. E até agora sentimos esses efeitos. E parte da perca da legitimidade dos sêniores do partido deve-se a essa transformação econômica que vivemos por causa desse endividamento. Esse endividamento é ponto de partida. Antes deste endividamento monstruoso, tínhamos endividamentos de juros de fundos que até agora não pararam, não tem como parar. Parte dos desvios de fundo, a Frelimo tem que fazer isso. Porque parte desse desvio de fundo é o dinheiro que sustenta o partido. O partido não tem negócios, coisas extra. O dinheiro do partido que paga os membros do partido, que paga a organização do partido, que paga, que financia as eleições do partido, tem que vir de algum esquema. E esse esquema não é legal. Por causa disso, temos Moçambique atualmente sendo um dos países que possui uma rota de tráfico de drogas já a se consolidar aqui, onde as drogas vêm da Ásia, passam de Moçambique para a África do Sul, para depois daí entrarem na Europa, nas Américas ou em Brasil. E esta rota antigamente era uma rota tímida, mas agora veio para sentar e se instalar aqui. Dia a dia há muita droga a entrar aqui. O vício de drogas está a aumentar de uma forma que não vale a pena. Então temos toda essa uma transformação social que está a acontecer. Aumento de droga a subir aqui, consumo de bebidas alcoólicas ali, educação a ir, a água abaixo aqui, a perceber que a educação em Moçambique não é educação, não há coisa nenhuma aqui. Então saúde a ir também água abaixo aqui, nível de corrupção aumentar a uma taxa que não vale a pena. Tudo isso tem costurado um esquema, uma situação que tem levado o partido a não poder a perder credibilidade diante do povo. Mas não é só perder credibilidade. Eles estão a perder e perderam credibilidade, mas, ao meu ver, eles não vão deixar o poder. E que isso demanda do povo, povo não, povo é uma forma de falar, mas demanda daqueles que têm meios de ação, de criar uma certa estratégia para fazer alguma coisa. Do contrário, irá aqui continuar se gratar todos os dias e nada irá mudar. Esta foi uma breve síntese da situação moçambicana e que está caótica. Até os recursos, até as decisões irrecorríveis estão a ser recorríveis. Então isso mostra uma certa agitação que está a acontecer por aqui, que de certa forma eu vim acompanhar nas mídias internacionais. A coisa está a elevar mesmo, mas aqui só venho dar essa síntese, essa apreciação. Depois, futuramente irei fazer vídeos mais concisos para explicar fato a fato o que realmente está a acontecer, a que se deve, quais são os fatores envolvidos, por aí fora. Fique atento, inscreva-se no canal. Até mais. Dá seu comentário, dá sua ideia. Se tem alguma pergunta a fazer, faça, que eu irei ler e poderei responder. Até mais.